Eu queria convidá-los a abrir as Escrituras no texto de 1 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos ler apenas o verso 1. E à luz desse texto, a gente quer pensar um pouco sobre como o discipulado, o curso de discipulado se relaciona com liderança bíblica, na formação de líderes. Diz assim a palavra de Deus, as Escrituras: sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Eu estou aqui lendo na NAA, mas eu sei que na ACF, ele vai dizer: sede meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Vamos orar mais uma vez? Baixe sua fronte. Senhor, nós queremos mais uma vez juntos aqui nos achegarmos diante da Tua palavra. Esse é o Teu povo, essa é a Tua palavra aberta diante de nós. Que o Senhor use poderosamente a pregação para que os Seus propósitos sejam alcançados no coração dos Seus filhos e naqueles que hão de crer. Que saiamos aqui edificados, confrontados, consolados, motivados, encorajados a perseguir o discipulado cristão nos termos das Escrituras, entendendo como ele se relaciona com o exercício da liderança, da formação de líderes no contexto da igreja cristã. Nos ajude, essa é a nossa oração em nome de Cristo Jesus. Amém. O meu filho do meio é o Tito, tem 5 anos. Ele tem uma mania, irmãos, que é recorrente e é muito bela, na verdade. Ele costuma, sem aviso prévio, pegar flores em lugares aleatórios. Às vezes acha uma florzinha no chão, ou então vê um pezinho de planta, vai lá e pega uma florzinha. Ele pega as flores e dá para sua mãe. Ele faz isso quase sempre. E vez por outra ele vai lá até Dalila e presenteia ela com uma flor que ele encontrou, colheu em algum lugar. Na verdade, não há dúvidas que ele viu alguém fazendo isso e copiou, imitou. A grande chance, eu digo, desse alguém ser eu, porque eu já fiz isso algumas vezes. O que Tito está fazendo é imitando virtuosamente o seu pai. O René Girard, irmãos, foi um historiador, um antropólogo e um crítico literário francês que nasceu lá no início do século XX, 1923, e morreu recentemente, em 2015. E ele é autor da conhecida teoria mimética. Eu vou explicar. Ou, em outras palavras, a teoria da imitação. Eu não concordo com tudo que ele diz, mas permitam-me aqui lançar a mão de uma ideia desse autor. Afinal de contas, toda a verdade provém de Deus. Nós cremos assim. Ele percebeu que, em certo aspecto, o ser humano é naturalmente dado à imitação. Essa foi a tese e a percepção desse autor. Ele defende que isso não acontece apenas em termos comportamentais, mas também na esfera da vontade e do desejo. O que Girard notou é que o indivíduo deseja determinado objeto copiando o desejo de outro. E vou pedir para você guardar esse conceito aí no coração, que a gente vai lançar a mão dele um pouco mais à frente. O que é que isso tem a ver com discipulado e liderança? O que é que isso tem a ver com discipulado e liderança? Eu diria que tem muito a ver. Nós veremos no decorrer da exposição que o discipulado, nos termos das Escrituras, ele pressupõe esse exercício mimético, esse exercício de imitação, onde o discípulo passa a ser como alguém e desejar o que este alguém deseja.
almeja. Tem tudo a ver. Por isso que o tema proposto para essa noite, viu, pastor, é muito relevante. Ele é muito relevante porque há muita confusão no contexto da igreja cristã, de uma forma geral, sobre o significado bíblico, tanto do discipulado, quanto da liderança cristã. Por isso a minha proposta é ser o mais instrutivo possível. A gente não vai transformar isso aqui numa aula, obviamente, mas eu desejarei ser o mais instrutivo e didático possível para que a gente possa aprender e aplicar esse ensino na nossa vida cotidiana. Até mesmo porque se a definição não for bem aprendida, ela não pode ser bem aplicada. Não é verdade? O apóstolo Paulo nos ensina isso. Quando você lê as epístolas de Paulo às igrejas, antes das aplicações práticas, Paulo era incisivo em estabelecer bem os fundamentos doutrinários. Você vê por exemplo, isso em Romanos. Até o capítulo 11 de Romanos, Paulo está estabelecendo doutrina. E a partir do capítulo 11, ele aplica a doutrina à vida e como a igreja pode se valer desse conhecimento de Deus para viver de uma forma que Deus seja glorificado, honrado, magnificado, onde nós podemos exercer a nossa vida cristã. Ele sabia que prática sem doutrina é tão danoso quanto doutrina sem prática. Vamos lá. Eu penso que o que nós encontramos aqui nesse verso 1 do capítulo 11 da primeira epístola de Paulo aos Coríntios é a essência do discipulado cristão. Sede meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Aqui está a essência do discipulado cristão. É claro que quando a gente pensa nesse tema, irmãos, discipulado, a gente não poderia deixar de lado textos icônicos, importantes, palavras do próprio Jesus, como por exemplo o texto de Lucas capítulo 14, do verso 25 até o 35, onde ele fala como o discípulo tem que ser. A gente vai lançar a mão desse texto um pouco mais à frente. Ou ainda, as bem-aventuranças, Mateus capítulo 5, até Mateus capítulo 7, conhecido Sermão do Monte, onde Jesus expõe o caráter do discípulo. Mas 1 Coríntios capítulo 1, versículo 11, ele trabalha de forma muito singular essa relação entre o discipulado e a liderança no contexto da igreja cristã. Discipulado e a formação de líderes. Portanto, a gente vai trabalhar esse texto. Falei que ia ser didático. A gente vai trabalhar ele em 3 partes. Vocês estão comigo até aqui? Uma sequência instrutiva. Primeiro, a gente vai tentar estabelecer o conceito de discipulado, à luz do texto, à luz das Escrituras. Depois, o custo do discipulado. E por último, procurar relacionar como esse custo do discipulado se relaciona com a liderança. 3 partes para a gente procurar atingir o nosso objetivo aqui essa noite. Pois bem, conceito bíblico do discipulado. Vejamos mais uma vez o que o apóstolo diz no versículo 1 do capítulo 11. Vou repetir isso várias vezes. Sejam meus imitadores, como também eu sou imitador de Cristo. Esse verso, irmãos, não é a única vez que Paulo trata desse chamado à imitação. Se você se lembra, por exemplo, ele vai falar sobre esse mesmo assunto, quando escreve também aos Coríntios, em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 16, quando escreve aos Tessalonicenses, lá no capítulo 1, no versículo 6, e também na segunda carta aos Tessalonicenses, lá no capítulo 3, no versículo 7. São outros textos nos quais Paulo chama a igreja ao exercício da imitação de Cristo. Ele entendia que isso
é o fundamento, a essência do discipulado, algo que o discípulo deve levar consigo. Mas para a compreensão simples e aplicada desse tema, é necessário a gente estabelecer bem os fundamentos. Eu falei inicialmente que a igreja, de uma maneira geral, carece de um aprofundamento na compreensão do discipulado. Então eu pergunto, o que é discipulado? O que é discipulado? Seria o discipulado, irmãos, apenas um programa para a instrução de novos crentes? Aquele conjunto de lições que a gente oferece àqueles recém-convertidos sobre os fundamentos da fé, quem é Deus, quem é Jesus, o que é o Espírito faz, o que é a Trindade, o que é salvação, o que é o pecado. Talvez algumas lições, 10 lições, não sei. Discipulado é isso? Um conjunto de lições. Seria ainda o conjunto de lições que ministramos aos candidatos ao batismo? A criança, ou o jovem, ou o novo convertido vai se batizar, e a gente vai lá e oferece também um mini curso. Seria o ministério da igreja local? Ministério de discipulado. Responsável talvez por essas coisas que eu acabei de falar. No trato com os novos convertidos, com a instrução dos catecúmenos. Catecúmenos são os candidatos ao batismo. Ou ainda seria um método que promove o crescimento da igreja? Seria isso tudo, o discipulado? É necessário dizer aos irmãos que essas coisas que eu acabei de falar, a instrução aos neófitos, a instrução aos catecúmenos, ou seja, os irmãos que vão se batizar, talvez a existência de um ministério com esse nome, lá na Filadélfia nós temos um ministério de discipulado. Essas coisas são boas e não há nenhum problema de você fazer isso, de nós praticarmos isso no seio da igreja. Todavia, entretanto, mas, nós não podemos de maneira alguma circunscrever o discipulado bíblico apenas a isso. Quando assim agimos, nós estamos reduzindo o discipulado a programas ou métodos. Estamos reduzindo o discipulado a coisas que devemos fazer para atingir um determinado fim, e por mais que esse fim seja proveitoso, ainda assim é uma redução do que discipulado significa à luz do texto bíblico. Ao contrário, irmãos, o conceito bíblico do discipulado é mais profundo, é mais abrangente. E se a gente deseja ter uma vida cristã em uma comunidade saudável, frutífera, com relacionamentos reais, santificadores, nós não podemos perder isso de vista. A gente não pode ser seduzido por qualquer proposta pragmática ou utilitarista. Se não, vejamos, o termo discipulado, ele tem a sua raiz, uma palavra que é muito presente em todo o Novo Testamento. Tanto no ensino de Jesus, quanto nos ensinos dos apóstolos, tanto nos evangelhos, como no livro de Atos, por exemplo, a palavra é discípulo. A palavra é discípulo. E discípulo, no texto original, significa exatamente o que ela quer dizer. Aprendiz, aluno, pupilo. Alguém que está engajado numa jornada de aprendizagem. Um caminho que eu diria que, inclusive, não é solitário nem autodidata, mas ele é comunitário, porque pressupõe a comunidade e pressupõe a presença de um mestre. Por isso que não pode ser autodidata. O termo discípulo, ele não foi uma propriedade exclusiva do cristianismo. Se você for à Grécia Antiga, você vai ver os filósofos tendo discípulos, alunos. Mas esse termo ganhou tamanha identificação com a religião cristã
que o termo cristão encontra no termo discípulo praticamente um sinônimo. Lá vai um discípulo, lá vai um cristão, um pequeno Cristo, que inclusive significa cristão. Quando os discípulos foram em Antioquia, a primeira vez chamados assim, cristãos, pequenos cristos, imitadores do Senhor. E aí eu quero que você tenha atenção agora. No contexto cristão, eu falei que discipulado ou discípulo não é propriedade do cristianismo, mas se identifica conosco de uma forma especial. No contexto do cristianismo, no contexto cristão, discipulado aponta para duas coisas que se complementam. Primeiro, o ato de seguir a Jesus. O ato de seguir a Jesus. E seguir a Jesus é imitar a Cristo. É a primeira coisa que discipulado significa. O ato de alguém seguir a Jesus. De estar comprometido em imitar o seu Senhor. Mas não apenas isso. Discipulado também significa ajudar as pessoas, ajudar outras pessoas a seguirem a Jesus. Ajudar outros a imitarem a Jesus. É seguir e ajudar. É imitar e ajudar outros a imitarem também. São dois lados de uma mesma moeda, irmãos. Estar engajado na missão de ajudar outros na imitação de Jesus pressupõe que você seja o quê? Um imitador de Cristo. São aspectos inseparáveis. Jesus, por exemplo, ele não fez somente discípulos, mas também nos encorajou a fazer outros discípulos. Você lembra do texto de Mateus capítulo 28, verso 18 a 20? Ide por todo mundo e fazei discípulos. Então guarde isso, discipulado, imitar a Cristo e ajudar, encorajar, auxiliar pessoas a também trilharem esse caminho, a imitarem a Jesus. Vejamos mais uma vez o verso 11 do capítulo 1. A gente não vai sair dele, tá, irmãos? Eu vou citar outros textos, mas ele vai ser a nossa âncora aqui essa noite. Porque há muita riqueza aqui. Sejam meus imitadores, como também sou imitador de Cristo. Algo que está intrinsecamente ligado ao discipulado é a imitação. Ou a doutrina da imitação. Inclusive é um livro clássico no cristianismo. A imitação de Cristo. Um dos livros mais importantes, eu diria, do Tomás A. Kempis, que vai tratar entre muitos aspectos desse chamado. O apóstolo apresenta-se ali aos coríntios com essa dupla vocação que eu acabei de falar. Como discípulo, ao apontar a sua condição de imitador de Jesus, mas também como líder espiritual, encorajando e ajudando os outros, os irmãos, a percorrer esse caminho. Vocês percebem como está presente nesse verso? Assim sendo, mais do que um programa, ou a simples apreensão de um conteúdo, o discipulado cristão é uma jornada cujo alvo é imprimir na sua vida, a vida de outra pessoa. Não de qualquer pessoa, mas do homem perfeito. Do Filho de Deus. Do Redentor das nossas almas. Vocês entendem porque a gente não pode reduzir o discipulado a um conjunto de lições? É ter a vida de Cristo em nós e ajudar outros irmãos a terem a vida de Jesus impressa neles. Nós somos tão discípulos aqui no século 21 quanto foram aqueles pescadores do século I. O chamado é o mesmo, a demanda é a mesma, o custo é o mesmo, o contexto é diferente, obviamente. Não apenas imitar padrões morais de Jesus, isto até o incrédulo pode fazer.
mas que isso implique em imitar o alto sacrifício do Mestre, a entrega, o desprendimento, a renúncia, a devoção a um amor que é supremo, que é superior a todos os demais amores, o sofrimento pela causa do Evangelho. E olha que interessante, irmãos, esse modelo que o discípulo tem é encontrado, obviamente, na pessoa de Jesus, mas também de uma maneira indireta no ensino dos apóstolos. E aqui faz sentido com o que Paulo está fazendo. A gente vai ver mais à frente que Paulo não está sendo arrogante. Portanto, a imitação de Cristo no discipulado não é apenas uma apreensão intelectual, é encarnar a vida de Cristo em mim. Você está comprometido com isso, irmãos? É ter a mente de Cristo que me leva a ser como Ele, a amar o que Ele ama, a estar onde Ele está. O apóstolo, ele apresenta-se aqui como um imitador de Cristo, um discípulo, alguém comprometido em refletir nesse mundo caído o caráter santo do seu Senhor. Paulo sabe quem ele foi. Ele foi um perseguidor insolente. Ele perseguiu a igreja de Jesus. E perseguindo a igreja, perseguiu o próprio Senhor. Ele sabe a obra que Deus fez nele. Ele sabe no que ele se tornou. Na sua primeira carta, a carta aos Gálatas, ele aponta para esse exercício de imitação que fundamenta a própria união do crente com Cristo, quando ele diz: porque eu, mediante a própria lei, morri para a lei, a fim de viver para Deus. Estou crucificado com Cristo. Logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. Paulo não é imaculado, irmãos. Jesus é. Paulo é um pecador salvo pela graça. Ele sabe a obra que Deus fez na vida dele. Ele continua: e esse viver que tenho agora na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e se entregou por mim. Segundo os escritores dos evangelhos, alguém se tornava um discípulo, primeiro por crer que aquele carpinteiro de Nazaré, filho do José e da Maria, que tinha irmãos, era o Cristo, era o Messias, era o cumprimento das promessas do Antigo Testamento, mas não apenas isso, segundo por aceitar o que ele dizia, os seus ensinos. Ser discípulo de Jesus não se limitava a crer. Ao contrário, os escritores dos evangelhos mostravam inteiramente impossível separar a fé da pessoa de Jesus da obediência às demandas que ele impõe sobre nós. Não dá. Já falei isso algumas vezes, não é só apreensão intelectual, alcança a carne, a vida. Em outras palavras, o discípulo era chamado e é chamado a ser como Jesus. A ser como Ele. Esse é o conceito bíblico de discipulado, irmãos. Ficou claro? Você não deve apenas conhecer a respeito de Jesus, mas ser como Ele. Esse é o nosso alvo. A gente tem que estar engajado nisso. Usar as disciplinas espirituais para alcançar isso. Lutar para que isso seja visível em nossas vidas. Lutar contra a nossa insolência, a nossa indolência, a nossa preguiça, o nosso amor às coisas do mundo. A sua palavra não deve apenas alcançar o seu intelecto, mas a sua alma, o seu coração. Deixa eu contar uma história para vocês. É uma história verídica, irmãos. Eu já contei essa história na Filadélfia. Que o túmulo de Jesus está no Japão. Já ouviram isso? Deixa eu explicar. Há uma pequena cidade no norte do Japão chamada Chingo.
E alguns creem que ali é o verdadeiro lugar onde Jesus foi enterrado, recebendo, inclusive, muitas visitas durante o ano. E todos nós sabemos que isso não pode ser verdade. Jesus foi crucificado no Monte do Calvário e sepultado numa tumba aberta na rocha, onde hoje é a antiga Jerusalém. Mas algo pode ser verdadeiro nessa história. Algo pode ser verdadeiro nessa história. Há fortes evidências que alguém extremamente parecido com Jesus, a ponto de ser confundido com ele, está enterrado ali. Alguém cujo proceder o identificava com Cristo. Um discípulo tão parecido com o mestre a ponto de ser confundido com ele. Então, de certa forma, Jesus foi sim enterrado no Japão e em muitos outros lugares, na pele de muitos discípulos que levaram o discipulado a sério. Que entenderam, mesmo de uma maneira mais simples, que o evangelho significa crer, e não apenas crer, mas refletir e obedecer os mandamentos de Jesus, mesmo que isso signifique a morte. Você é essa pessoa? Para as pessoas, estar com você, estar com Jesus Cristo. Para sua esposa, estar com você é estar com Cristo. Para o seu esposo, sendo ele crente ou descrente, estar com você é saborear a presença do Senhor. Sim, nós somos pecadores, somos fracos, temos os nossos olhos embaçados, mas esse é o nosso chamado, irmãos. Paulo entendeu isso. Ser discípulo é a nossa vocação primeira, e o discipulado é exatamente esse processo contínuo, essa luta para ter a vida de Jesus e a mente de Cristo em nós. É o ato de seguir a Jesus e ajudar outros a seguirem a Jesus. É imitar ao Cristo morto e ressuscitado e ajudar pessoas, irmãos, a imitarem o Cristo morto e ressuscitado. Esse foi o meu primeiro ponto. O segundo, eu queria delinear que esse discipulado, ele tem um custo. Nós vimos que o discipulado fundamenta-se na imitação de Cristo, e isso possui um custo e tem influência direta na liderança no âmbito da igreja. Mas vamos a mais uma definição importante, fiquem comigo ainda. O que nós queremos dizer com custo? Custo seria a capacidade de avaliar as perdas e os ganhos com vistas a uma tomada de decisão. Isso é avaliar os custos. O que eu vou perder? O que eu vou ganhar quando eu tomar essa decisão? Em outras palavras, calcular o custo é tomar essa consciência do que vamos perder e ganhar em determinada decisão. E a gente deve concordar que tomamos decisões o tempo inteiro. Não é verdade? Das mais simples às mais complexas. Onde é que eu vou estacionar o carro? O que vamos comer no café da manhã? Onde a gente vai matricular os filhos? Qual escola? Com o que eu vou gastar o meu dinheiro, os meus recursos? Decisões que dizem respeito ao desenvolvimento da minha salvação, à nossa santificação, ao destino eterno da alma. Decisão pressupõe custo. Se o discipulado é o ato de seguir a Jesus, e isso é uma decisão, então tem um custo. Eu diria que o discipulado possui o custo mais elevado dentre todos que um homem pode avaliar. Quando nos unimos a Jesus, tornando-se seu discípulo, isso representa, irmão, ganhos eternos, mas também perdas imediatas. Você tem consciência disso?
O texto de Lucas, capítulo 4, 25 a, capítulo 14, 25 a 35, você não vai abrir, mas eu vou pedir que hoje, antes de dormir, você leia seriamente esse texto. Anote aí, Lucas capítulo 14, verso 25 até o 35. A gente não vai ter tempo de expor, nem é o objeto da nossa exposição, mas ele apresenta de maneira contundente, objetiva, direta, o custo de seguir a Jesus. Ali Jesus está alcançando a alma dos seus discípulos, apresentando os termos do discipulado. Seguir a Jesus tem um custo. Ajudar pessoas a seguirem a Jesus também tem um custo. Discipulado tem um custo. Bonhoeffer, teólogo alemão, escreveu um belíssimo livro intitulado Discipulado, o qual eu indico que os irmãos leiam, tão logo possam. Trata basicamente do discipulado como o ato de seguir a Jesus, fundamentando a sua tese, o seu texto, no fato de que nós somos alvos de uma graça custosa e não de uma graça barata. Há um custo presente, e é este custo que dignifica o ato de seguir a Jesus como um discípulo. Nós precisamos considerar isso seriamente. O discipulado cristão não pode ser encarado, irmãos, como algo que fazemos em mais uma esfera da vida, talvez uma esfera religiosa. Não, ele representa tudo. Ele representa tudo. Em Lucas 14, o próprio Jesus expõe o ato de segui-lo, apresentando 3 demandas que são invioláveis. Primeiro, um certo tipo de amor. Ele chama os seus discípulos, no verso 26, a ter Cristo como o amor supremo da sua existência. Há um certo tipo de sofrimento. O discípulo é chamado a tomar a sua cruz e segui-lo. Por isso que a música do Paulo César diz que o chamado não apresentou coisas fáceis de ouvir, ou palatáveis demais. Absolutamente, esse chamado atravessa a alma do homem. Mas não apenas um certo tipo de amor, um certo tipo de sofrimento, um certo tipo de desapego. No verso 33, Jesus nos chama a renunciar tudo quanto temos. É claro, nós não podemos tomar esse verso como uma doutrina estabelecida, mas o princípio deve também nos atravessar. É a presença desses aspectos no caráter redimido que diferenciam, inclusive, o discípulo, eu e você, da multidão. Por seus discípulos, Jesus deve ser amado acima de tudo, imitado e tomado como um tesouro. Amor, identificação e renúncia são a alma do discípulo. Está presente na sua vida? Cristo é o amor supremo da sua existência. E a partir desse amor, você ama os demais amores como eles devem ser amados? O que custa para você seguir a Jesus? Aqui no século 21, em Fortaleza. O verdadeiro discipulado, irmãos, é um convite para seguirmos a Jesus, não nos termos que nós imaginamos, ou nos termos que melhor nos aplicam, mas nos termos que o próprio Cristo, Deus encarnado, estabeleceu. Não é apenas imitar padrões éticos, mas lutar para promover uma profunda identificação com o Senhor, cujos custos são sempre muito elevados. Para muitos irmãos ao redor do mundo, isso representa a própria vida.
Há mais cristãos sendo perseguidos no século XXI do que em qualquer século da história. E sem dúvida implica na ausência de conforto, na abnegação, no sofrimento e até mesmo na perseguição. Mas esses foram os termos estabelecidos por Cristo. Se nós queremos ser verdadeiros discípulos de Jesus e não curiosos numa multidão, religiosos, a gente tem que levar isso a sério. Pronto a amar Cristo como Deus, carregar a nossa cruz e renunciar tudo por Ele, se for necessário. Quando o apóstolo conclama os seus irmãos de Corinto, para imitá-lo como ele mesmo imita o mestre, ele sabe o que vem no bojo desse chamado, irmãos. Paulo sabe. O apóstolo sabe que o seu apostolado e o seu discipulado teve, tem e ainda terá um preço muito caro. Ele sabe muito bem os custos de discipulado. Você lendo, por exemplo, o texto de Filipenses, capítulo 3, versos 10 e 11, onde Paulo diz: o que eu quero é conhecer a Cristo e o poder da sua ressurreição, tomar partes nos seus sofrimentos e me tornar como Ele na sua morte, para que de algum modo eu alcance a ressurreição dentre os mortos. Ou ainda, Gálatas capítulo 6, a sua primeira carta, verso 17, quanto ao mais, ninguém me moleste, porque eu trago no corpo as marcas de Jesus. E as marcas aqui são literais. Nenhum de nós aqui tem um corpo marcado pela perseguição. Mas o apóstolo tinha. Por isso eu digo, para finalizar esse segundo ponto, para a gente ir para o nosso terceiro e último. Meus irmãos aqui do Passaré, como nós somos tentados a esquecer esses aspectos essenciais. A gente entra num automático de uma vida religiosa. E nós somos tentados a viver um certo cristianismo teatral, onde Cristo está em pé de igualdade com nossos outros amores e com os ídolos que talvez ainda habitem no nosso coração. Essa peregrinação, essa história toda de carregar a sua própria cruz, parece uma utopia. Afinal de contas, isso foi lá para os discípulos que padeceram no século I. Somos tentados talvez a ver essa questão toda de renunciar a nós mesmos, às nossas vontades e ao mundo. Parece que isso talvez tenha ficado fora de cogitação. Não é. Esse chamado é tão relevante a nós como foi no século I. Jesus disse àqueles pescadores indoutos: sigam-me. Eles lançaram as suas redes fora e seguiram a Jesus. O discipulado é essa jornada onde somos chamados a imitar, a ajudar outros a imitar e trazer consigo um custo muito sério e necessário. Mas como é que discipulado, irmãos, tudo isso que eu falei, e aqui está o desafio do pastor Manuel, o que é que isso tudo tem a ver com liderança cristã? O que é que discipulado, que traz consigo no seu bojo um custo, tem a ver com a formação de líderes no contexto da igreja local? Tem bastante coisa. Tomando por base o que a gente viu nos pontos anteriores, eu queria que a gente, nesse último momento, eu tenho tempo ainda, pastor? Tem alguns minutos? Passemos a pensar sobre como esse discipulado custoso se relaciona com a liderança cristã. Então, eu quero a sua atenção um pouquinho mais de tempo. Vamos examinar mais uma vez o verso 1 do capítulo 11, agora por essa perspectiva.
Se nos dois primeiros pontos nós enfatizamos que o discipulado é a imitação de Cristo, aqui nós enfatizaremos o fato de que o líder cristão, o líder espiritual, ajuda outros nesse exercício de ser como Jesus. Observe mais uma vez o chamado de Paulo: sejam meus imitadores, como também eu sou de Cristo. Aqui eu vou falar o que eu queria falar. Talvez uma leitura apressada desse verso nos faça pensar que Paulo está sendo um sujeito arrogante. Não é verdade? Ou talvez arrogando para si algum tipo de função mediatória entre os coríntios e Deus. Como infelizmente alguns pseudo-líderes fazem. Pseudo-líderes cristãos fazem, arrogando para si uma espécie de mediação. Mas não. Eu já falei aqui que Paulo sabe da sua condição. Inclusive, quando ele chega a escrever a Timóteo, ele se reconhecia como o principal dos pecadores. Ele não está sendo arrogante ou se colocando no pedestal, absolutamente. O que ele está querendo dizer? Nós vemos que o verso 1, irmãos, do capítulo 11, ele vai ganhar cor, se lido à luz dos últimos versos do capítulo 10. Onde Paulo estabelece os parâmetros. Observe isso na sua Bíblia. Finalzinho do capítulo 10 de 1 Coríntios, Paulo estabelece os parâmetros da liberdade cristã. Dentro do contexto onde ele fala sobre o trato com as comidas sacrificadas aos ídolos, Paulo instrui os seus leitores e a nós a fazerem todas as coisas de modo que Deus seja glorificado, despidos do anelo por qualquer vantagem pessoal ou orgulho. Assim, Paulo conclui essa ideia. Por isso que essa divisão, ela não ficou legal. A divisão em capítulos, deixa eu abrir um parêntese aqui. A divisão em capítulos e versículos, ela não é inspirada, irmãos. Ela não é. Ela é uma ferramenta excelente para a gente estudar, memorizar. Mas a carta, quando era lida no contexto da igreja, a carta era lida inteira. Então, quando essa divisão foi feita, colocando o verso 1 do capítulo 11 em outro capítulo, quebrou ali a ideia de Paulo. Talvez o versículo 1 do capítulo 11 deve ser o último verso do capítulo 10. Porque ele está concluindo o que ele está falando nos versos anteriores. Paulo conclui essa porção apelando para o seu próprio exemplo. Ele não está em busca de nenhuma vantagem. É tanto que ele fala no verso 33 do capítulo 10, veja aí: o meu alvo é que muitos sejam salvos. Esse é o meu alvo. É isso que eu quero. Esse é o objetivo do meu apostolado, da minha missão, que muitos creiam. Ele deseja que o evangelho avance no mundo, por mais que isso custe a sua própria pele. E custou. Custou. Paulo está convocando aquela igreja, irmãos, para que sejam seus imitadores. Contudo, no próprio ato de dizer isso, ele os induz para longe de si mesmo. A única razão pela qual eles devem imitá-lo, aquele líder espiritual, aquele líder cristão, talvez o líder mais significativo do cristianismo, obviamente, Jesus não está nessa conta. A única razão pela qual aquela igreja deveria imitá-lo é que ele está imitando Cristo. Ele está confiando que o seu exemplo vai dirigir os irmãos. Não é significativo isso? Como eu disse, se há confusão na definição bíblica do discipulado, também há confusão no conceito bíblico de liderança cristã. Hoje, muitos são os programas, eventos, livros que buscam imprimir na igreja um certo padrão de liderança que não me parece muito bíblico. Métodos, posturas, estruturas empresariais, hierarquias,
parecem ter seduzido muitos contextos eclesiásticos. Na verdade, para muitas igrejas, liderança se tornou uma espécie de refrão, o jargão. E veja, mais uma vez, eu não estou dizendo que a gente não pode lançar mão do que é bom, do que pode nos ajudar a ter uma boa organização, que glorifique a Deus. Mas uma igreja não é só uma treliça, não é só estrutura. A estrutura existe para que a videira cresça, saudável, pujante, para a glória de Deus, para que o evangelho avance no mundo por meio da igreja local, onde as pessoas se convertem, irmãos, na igreja local. Deixa eu concluir esse último ponto, dizendo o seguinte. Paulo nos dá um exemplo que líderes cristãos devem ser discípulos fiéis, comprometidos na imitação do seu Senhor. Ele diz, eu sou o imitador de Cristo. Não é só aplicar métodos ou princípios empresariais, mas ser um discípulo. Ser alguém engajado nessa jornada. Segunda coisa, Paulo nos dá o exemplo de uma liderança humilde, cujo trabalho está em conduzir outras pessoas ao relacionamento com Cristo, à imitação de Cristo. O que é ter uma liderança de sucesso na igreja? Qual é o conceito bíblico de um ministério bem-sucedido, um ministério de sucesso? É ter um grupo de irmãos que seguem sem pestanejar as suas orientações ou seus conselhos? É ter uma estrutura pujante, organizada apenas? É ter um grupo de irmãos admirando como um fim em si mesmo? Uma liderança espiritual, no exemplo do apóstolo, é bem sucedida quando leva pessoas não a si mesmo, mas a Jesus Cristo. A desejarem Cristo, a amarem a Cristo, a buscarem a Cristo. Se nesse caminho, irmãos, o meu nome for esquecido, enquanto o de Cristo for magnificado, eu estarei cumprindo a minha missão. Terceiro, Paulo nos dá o exemplo que líderes cristãos devem ser modelos. Não é apresentar-se como isento de erros ou pecados, absolutamente, ou livre de receber admoestações, afinal de contas, o líder é o ungido do Senhor. Não. Todos nós, sem exceção, devemos estar disponíveis ao escrutínio da comunidade, se ela estiver fincada no Evangelho. Devemos estar abertos a admoestações, correções, mas com humildade, ser um exemplo, sim. Paulo está dizendo, eu sou um discípulo, irmãos. Eu sou um pecador que foi alvo da graça de Deus. Eu sou imperfeito, mas eu sou um com Cristo. Olhem para mim. Eu trago no meu corpo as marcas de Jesus. E aqui a teoria da imitação que eu falei lá na introdução do René Girard encontra algum fundamento. Líderes devem ser estes modelos, de modo a conduzirem outros irmãos a desejarem firme e fielmente o mesmo objeto que eles desejam. Isso tudo serve como parâmetro, tanto na liderança, no contexto da igreja, como no ato necessário de formar novos líderes. Resumindo, irmãos, Paulo nos dá o exemplo que a liderança cristã só é exercida biblicamente no contexto do discipulado cristão. Deu para entender? Então, deixa eu terminar com 4 aplicações, 4 encorajamentos e chamar a sua atenção para mais esses quatro aspectos. Nos dias de hoje, século 21, onde a cultura se apresenta cada vez mais contra o cristianismo, na verdade,
Os cristãos precisam mais do que sermões excepcionais ou denúncias trovejantes. Eles precisam de verdadeiras testemunhas para a glória de Jesus Cristo. Precisamos, talvez mais do que nunca, de homens santos, discípulos, peregrinos destemidos, mulheres santas, imitadoras do Senhor. Homens que lideram o caminho para nadar contra a maré, não no mesmo sentido da cultura. Homens que a partir do discipulado exercem uma liderança cuidadosa, fiel, corajosa, servil, custosa. Você é esse homem? Você é essa mulher? Você é esse jovem? Isso tudo faz sentido para você? A segunda coisa é lutemos. Nós não conseguiremos atingir este padrão com as nossas próprias forças. Nós precisamos do Espírito. Lutemos todos nós, sem exceção, no Espírito para percorrer sem vacilar o caminho do verdadeiro e constante discipulado. Ser discípulos, como nós falamos, é a nossa primeira vocação. Antes de sermos pais, maridos, pastores, esposas, nós somos simples discípulos de Jesus Cristo. Isso deve nortear tudo que nós somos, o que fazemos, como gastamos o nosso dinheiro, como tratamos as pessoas, como vemos o mundo. Esse é o nosso pressuposto que define a nossa cosmovisão. Nós somos discípulos. Aquele pecador, como eu e você, perdido, indo para o inferno, odiando a Deus, é alvo da graça e agora se torna um seguidor, um imitador, um proclamador da pessoa e da obra de Jesus Cristo no mundo. Que milagre glorioso. Lutemos para percorrer esse caminho. Terceiro, nada do que eu falei é possível de ser produzido solitariamente. Não dá. Sem essa de cristianismo, eu e Deus no sertão. Se o cristianismo é a religião da comunidade, da igreja, do povo reunido, não existe discipulado autodidata. Se o discipulado não é um programa pontual, mas uma vida que evidencia a nossa vocação, nós precisamos uns dos outros nas jornadas. Caminhe com alguém. Tenha alguém como modelo. Seja modelo para alguém. Mulheres mais jovens, procurem mulheres mais maduras. Mulheres mais maduras estejam disponíveis a instruir as mais novas. Homens mais maduros, instruam jovens. Construam amizades frutíferas, saudáveis. O evangelho é a religião da amizade. E por último, eu quero terminar com uma boa notícia. Talvez você tenha ouvido tudo isso, pois esse peso é muito grande. Eu não quero. Eu quero. Isso não dá para mim. Mas eu quero terminar dizendo que esse discipulado custoso é a jornada da alegria. Acredite nisso. Eu rogo a você, acredite nisso. Esse discipulado que nos custa tudo é a jornada da alegria. Nós somos chamados para o despojamento do velho homem, da velha natureza, ao mesmo tempo que nos revestimos nesse caminho das virtudes de Jesus Cristo. É um caminho que é estreito, doloroso, pedregoso, mas cheio da graça de Deus. Por quê? Sabe qual é o prêmio do discípulo, irmãos? Sabe qual é o prêmio do discípulo? É o próprio Cristo.
quando eu estou nesse caminho de imitá-lo, de ter na minha vida as suas virtudes impressas pelo Espírito, nessa jornada de santificação, onde estamos despidos de nós mesmos e nos revestimos das virtudes do céu, em que encarnamos o próprio Jesus, o nosso prêmio é Ele mesmo. É Ele mesmo. E não há prêmio melhor que um pecador possa receber em sua vida e na vida que há de vir. Tudo vai passar. O sofrimento vai acabar, a morte vai passar, mas este fato inequívoco de que Jesus é nosso e sempre será, isso nunca vai passar. E isso deve ser o nosso maior encorajamento. Amém, irmãos?